você está no Minuto Político. Recentemente, a Prefeitura apresentou um projeto de lei na Câmara dos Vereadores que trata sobre a taxa de serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a famosa taxa do lixo. Em justificativa, a Prefeitura informou que apenas está cumprindo os termos do artigo 35 da Lei Federal 14.026/2020, onde a base de cálculo da taxa será determinada por meio de rateio em divisão em função da edificação conforme o anexo 1 da lei. Ou seja, uma área residencial que possui ali 50 metros quadrados será aplicado um coeficiente de 0,10, que multiplicado pelo valor da unidade fiscal do município de Pindamonhangaba, que é R$ 102,20, resulta então em uma taxa de R$ 10,22 mensais. E uma área que possui 100 metros a 200 metros quadrados será aplicado um coeficiente de 0,20, que multiplicado pela unidade, R$ 102,20, o munícipe pagará um valor mensal de R$ 20,44, e assim por diante. Ou seja, quanto maior a metragem da sua edificação, maior será o coeficiente cobrado pela sua taxa de lixo. E esse valor só aumenta dependendo da atividade do imóvel, se for comercial, industrial, outros que não está definido ali na lei, e até terrenos não edificados entram no rateio do coeficiente diferenciado entre eles. Vale lembrar que existem ações diretas de inconstitucionalidades pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, como a ADI 6583, ajuizada pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, e outras apresentadas por outras entidades. Veja, a taxa do lixo é calculada tendo como base a área do imóvel, que é justamente a mesma base do cálculo IPTU. Além disso, ela possui um fator gerador, a propriedade imobiliária, que também constitui a mesma hipótese de incidência do imposto municipal. Assim, tem-se que a taxa de lixo é inconstitucional, pois viola frontalmente o artigo 145, parágrafo 2º da Constituição Federal, que versa sobre a impossibilidade da existência de taxas com base de cálculo de impostos. Ao ler o projeto proposto pela Prefeitura, existe ali uma aplicação de coeficientes estranho, pois é nítido que a taxa deve ser aplicada na proporção do uso do serviço, e não tem como a Prefeitura medir quanto o contribuinte usa do serviço. Ora, vamos ao caso prático da coisa. O que se verifica é que o serviço de limpeza pública trata-se de serviço geral indivisível, da utilização indistinta por toda a comunidade, que circula diariamente por ruas, praças e avenidas de uma cidade. Deve ser assim, então, custeado inteiramente pela receita divina de impostos municipais exigidos por lei, e não cobrado dos proprietários de imóveis, o que constitui, então, bitributação, instituto completamente vedado em nosso ordenamento jurídico. Não se pode afirmar que a taxa de lixo é divisível, se não há sequer um padrão lógico e razoável para medir a quantidade de lixo que cada imóvel ou residência produz. É humanamente impossível dividir isso. Eu explico. Duas residências situadas numa mesma rua, sendo uma com 190 metros quadrados de construção, onde se concentram 10 pessoas, e uma residência vizinha com 500 metros quadrados de construção, onde os filhos, criados independentes, já saíram de casa, restando então o casal de idosos e uma trabalhadora doméstica eventual. A boa lógica nos diz que haverá maior produção de lixo na primeira residência com maior número de pessoas. Porém, o primeiro contribuinte com maior produção de lixo pagará R$ 20,44, enquanto o segundo, mesmo produzindo menos lixo, vai pagar R$ 61,32, conforme demonstrado no projeto de lei, onde fica claro então que o menor produtor de lixo pagará 3 vezes mais. Assim, a cobrança da área de edificação não faz sentido, pois a proposta acaba sendo injusta. Outra questão: se a Prefeitura de Pindamonhangaba paga pelo peso do lixo,
Por quais motivos que é cobrado do munícipe com base na área construída? É uma contradição e uma lógica que não se sustenta. E ainda, em relação aos edifícios, além de não ser transparente a cobrança com base na área construída, também precisa ser confrontada com a aplicação da fórmula para moradores que residem em prédios e mesmo em condomínios, em relação aos que estão em casas horizontais. É preciso explicar também como fica a aplicação da taxa do lixo sobre a área comum dos edifícios. Um salão de festas, uma sala de brinquedos, sala de ginástica, não tem produção de lixo ali. E as garagens dos edifícios entram ou não na cobrança? Assim, finalizo aqui que a taxa do lixo proposta em projeto de lei será cobrada do contribuinte de forma regular, no carnê de lançamento do IPTU, em cobrança antecipada que se refere ao exercício financeiro que ainda virá a ocorrer. Logo, não é razoável uma exigência mencionada na taxa, uma vez que é impossível saber se o determinado imóvel vai ou não produzir lixo naquele exercício. E se produzir, qual será exatamente a quantidade da produção? Espero que os vereadores se debrucem sobre a matéria e façam a lição de casa para votar a favor do povo, pois esse projeto proposto merecia mais estudo sobre a inconstitucionalidade perante a Prefeitura de Pindamonhangaba. Eu sou Fabrício de Jesus e você esteve no Minuto Político. Compartilhe, cobre seus vereadores.